Depois do Estoril, o Circuito de Braga recebeu a caravana dos Classics e Legends do Campeonato de Portugal de Velocidade para um conjunto de 4 corridas plenas de emoção e quase 60 carros em pista. Organizada pelo Caminho, no Circuito Vasco Sameiro, 29 carros nos Clássicos e 29 nos Legends foram razões mais do que suficientes para o público bracarense aderir em grande número a esta segunda prova do ano. Nos Clássicos, tudo preparado para mais um confronto entre o Porsche 911 de João Macedo e Silva e a grande armada dos Ford Escort RS. Irei fazer os meus esforços para tentar manter a armada Escort atrás de mim, se bem que é um circuito que é mais complicado para mim, sendo este circuito mais encadeado. É um circuito em que os Escorts têm um bocadinho mais vantagem, mas tenho que fazer o meu trabalhinho de casa. Rui Azevedo tem sido fiel ao Ford Escort e é ele também o impulsionador de uma grande adesão de pilotos aos carros ingleses. O Escort é um carro que dá muito gozear, é um carro com umas reações muito leais e por algum motivo vamos por essa Europa fora, sobretudo a nível de rallies, e devem correr mais Escorts hoje que correram no tempo que os Escorts eram Escorts. Portanto, é efetivamente um carro que dá muito prazer guiar, é um carro que dá gozo. Explicar o porquê, eu acho que é experimentado mesmo. Grandes expectativas para as corridas de Braga num circuito mais sinuoso e desgastante para as mecânicas. Vamos à primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos. João Macedo e Silva saiu da pole position depois de uma qualificação renhida em que ficou a apenas 7 décimas de segundo de Rui Costa. No arranque para a primeira corrida, Macedo e Silva conseguiu segurar a melhor posição na abordagem à primeira curva para uma corrida de 30 minutos que só se revelou mais fácil na parte final. Durante 15 das 19 voltas, o Escort RS 1600 de Rui Costa esteve sempre muito visível nos espelhos retrovisores do Porsche. Menos de um segundo de diferença separavam os dois pilotos, diferença que só no final das 21 voltas cresceu para quase 5 segundos. Rui Alves conseguiu colocar-se na terceira posição logo à segunda volta e depois de suportar os ataques constantes de Rui Azevedo, garantiu o último lugar do pódio. Para João Macedo e Silva, a vitória na primeira das duas corridas de Clássicos deixou-o satisfeito e com a sensação do objetivo cumprido. Não foi nada fácil no início, o Rui Costa teve-me sempre a seguir e mais a meio da corrida comecei a ter problemas de travão e estava complicado, mas consegui manter a armada Escort atrás, fiz o meu trabalho. Entre os carros de Grupo 5, Rui Ribeiro no Ford Escort RS 2000 esteve sempre em plano de destaque, rodando no primeiro lugar da categoria, da primeira à última volta. Os meus mais diretos adversários tiveram problemas mecânicos e logo ali no início da corrida, quando estavam, digamos que no meu encalce, acabaram por desistir, pronto, que facilitou-me um bocadinho a minha corrida. Pronto, acabei por tentar controlar a posição, uma vez que tinha alguma margem para o segundo classificado, o Cruz, e o pelotão da frente já tinha ganho alguma distância, não tínhamos andamento suficiente para eles, não valia a pena estar a arriscar, foi mesmo controlar a corrida. Carlos Fernandes, em BMW 2002, foi o terceiro classificado do Grupo 5, na frente da dupla Marco e Simplício Pinto em BMW, e de Luís Santos, que dividiu com o experiente Jorge Leite o Mazda com motor rotativo, único a correr na velocidade em Portugal. Nos históricos 81 até 1600, Fernando Xavier, no Volkswagen Sirocco, arrancou na 12ª posição da grelha. Chegou a rodar em 8º, mas cortou a meta no 10º lugar, como melhor classificado nesta categoria e simultaneamente vencedor da Taça 1600.
felizmente correu muito bem. Tive só um ligeiro problema na partida. Ao chegarmos lá em baixo éramos muitos concorrentes, estávamos 3 a tentar curvar ao mesmo tempo. Eu tive que fazer por fora, ainda levei um toque do outro concorrente. Desalinhou-me ligeiramente à frente do carro, portanto eu a partir do meio da corrida fiquei sem a frente, os pneus completamente desgastados, e depois foi gerir até ao fim para chegar e para vencer as duas categorias. Nos históricos 71, João Vieira levou a melhor no Porsche 914 de 6, venceu a categoria na frente do Alfa Romeo 2000 GT Veloce de Bruno Duarte e do Volvo 121 de Jorge Guimarães. Vamos agora para os clássicos 1300. A luta pelos lugares do pódio ficou limitada aos pilotos dos Datsun 1200, que levaram 5 carros até Braga. Bruno Pires arrancou da pole position, fez 1 minuto 35 segundos e 649 milésimas e colocou-se de imediato na frente da corrida para de lá não sair mais, apesar de pressionado por João Braga. A pista estava, pronto, aqui em Braga é sempre assim, a pista estava abrasiva, o desgaste e o aquecimento dos pneus era muito rápido, então chegou um ponto em que no fundo estava-se a tentar controlar para que o João não conseguisse apanhar. A verdade é que não havia muito mais a fazer, mas deu para ganhar. João Braga ainda rodou muito próximo de Pires, mas não conseguiu estar a ponto de ultrapassar, pelo que foi segundo. Carlos Santos cortou a meta na 3ª posição. Com 29 participantes, os Legends estiveram em Braga para a 2ª prova da temporada, depois do arranque no Autódromo do Estoril. Quase 20 pilotos dividiram a condução dos carros que fizeram história nas corridas de velocidade em Portugal. António Barros foi um dos pilotos presentes. Com quase 40 anos de carreira, somou muitas vitórias ao volante de um BMW M3 do antigo troféu. Agora, trocou de competição, mas mantém-se fiel ao BMW M3. Outro carro, menos preparação técnica, mas sempre com a mesma paixão. A adrenalina tem que chegar. Eu, para mim, quando ponho o capacete, esqueço tudo. E tento fazer corridas com carros inferiores e o meu objetivo é passar pelos outros que são superiores ao meu. Eu tenho ainda muita garra para dar aqui nas corridas. Mas vamos à primeira corrida dos Legends. Com a primeira fila da grelha de partida a ser repartida pela família Barros, a única dúvida era saber se o pai, Luís, iria levar a melhor com o Ford Sierra RS 500 ou o filho Vasco com o Mercedes 190 EDTM. No arranque para a primeira corrida de 30 minutos, Luís Barros conseguiu abrir uma vantagem de mais de 1 segundo sobre Vasco Barros, mas à 7ª volta, quando se iniciaram as dobragens aos carros mais lentos, tudo mudou na frente da corrida. Vasco Barros teve a melhor oportunidade e passou à frente, conseguindo, volta após volta, ganhar preciosos segundos de vantagem sobre o pai para cortar a meta como vencedor. Logo nas primeiras voltas o meu pai ganhou alguma vantagem de mim, pronto, o carro dele é mais potente, conseguiu ganhar alguma vantagem. No entanto, depois quando chegou às dobragens, ele teve algum azar e eu consegui aproximar-me dele. Como o carro dele se desgasta mais que o meu, eu consegui passá-lo facilmente e logo em seguida ganhei vantagem e depois foi só gerir. Luís Barros estava confiante na vitória, mas foi segundo. Braga é muito complicado. Braga não é complicado, os carros é que são complicados. E o Sierra em particular. O Sierra, ao fim de 3, 4, 5 voltas, não tem pneus atrás. E pronto, e o rapaz começa-se a aproximar e não vale a pena dificultar, vamos embora. Além de mais, fico bastante feliz, primeiro por ele ter vindo e segundo por ele ter ganho, porque ainda lhe dá mais vontade para a próxima estar cá e pronto, é bom que ele venha e que ele continue, foi bom. António Arial, no Volvo 850, chegou a ocupar o 3º lugar até meio da corrida. O piloto da Monteiro Competições defendeu bem a posição até meio da prova, mas foi ultrapassado por Manuel Pedro Fernandes, que conseguiu impor-se com o BMW 320D para conquistar o último lugar do pódio. Foi muito engraçado, foi uma corrida que eu tentei gerir, porque sabia que o Volvo mais cedo ou mais tarde ia ficar sem pneus, e era uma corrida que eu sabia que se mantivesse o andamento que para o fim ia ganhar, e foi essa gestão que eu acabei por fazer.
José Meireles andou sempre isolado na categoria dos Legends 99 e, ao cortar a linha da meta na 6ª posição da geral, levou para casa o troféu. Foi uma corrida bem disputada, foi muito gira. O início de corrida foi duro, tive uma luta muito engraçada com o Nuno Figueiredo. Eu sabia que eu tinha que atacar logo no início e consegui passá-lo à 3ª ou à 4ª volta. Depois, a partir daí, forcei um bocadinho para ganhar alguma distância e foi controlar depois até ao fim. Na taça reservada aos carros de 1.300 cm3, Ricardo Pereira não teve dificuldades em pôr o Citroën AX Sport para conquistar uma saborosa vitória. Foi, sim senhora. Uma corrida tranquila, correu tudo bem até ao fim. Apenas um pequeno susto. Só o escape partiu, mas vai-se resolver agora para a segunda. Carros diversos, de várias épocas, troféus distintos e pilotos com experiências de corridas fora de Portugal. É o caso do Branquinho, que correu vários anos em Angola, onde chegou a ser campeão, para voltar a redescobrir as corridas nacionais com um Honda Civic, uma realidade bem diferente. Corridas aqui são muito profissionais, lá são mais amadorismos, mas é muito giro, tanto correr aqui como em Angola, mexe connosco de maneiras diferentes, mas é muito giro, tanto lá como cá. Tenho tido alguns problemas técnicos, houve uma mudança na equipa, o carro parece estar a responder bem, espero conseguir na classificação ter um bom lugar para amanhã partir. De volta à pista para a segunda corrida dos Legends, Vasco Barros arrancou da pole position por força da vitória na primeira prova e fez-lo com vontade de vencer. Mas logo na volta de abertura, o capô do Mercedes soltou-se e o piloto teve de ir à boxe. No final da segunda volta, Vasco Barros era o último, mas volta após volta, as capacidades do jovem piloto da equipa VLB Racing e o Mercedes 190E DTM ajudaram a subir na classificação. E à 13ª volta, Vasco Barros passou para o comando. Nesta volta, o pai Luís Barros viu o azar bater-lhe à porta, sendo obrigado a entrar nas boxes para mudar o pneu direito da frente do Ford Sierra, que se tinha furado. Com este incidente, Luís Barros só conseguiu terminar a prova na 8ª posição. Emoções fortes na frente da corrida, mas não só. Atrás era grande a discussão pelos restantes lugares do pódio. E se Hugo Mestre assegurou o segundo lugar, nas posições seguintes, 3 carros rodavam colados. Eduardo Monteiro no Volvo 850, Fernando Cabral com o Citroën Saxo e José Meireles no Toyota Carina centraram as atenções. Mas nada faria prever o que viria a suceder na última volta. Fernando Carvalho esforçou-se e conquistou o 3º lugar. Andámos toda a corrida junto com o Monteiro, no Volvo, tentei sempre a pressioná-lo, na parte sinuosa eu era mais rápido que ele, mas nas retas o carro era bastante rápido, tentei sempre pressioná-lo, na última volta tentei ultrapassagem, meti-me por dentro, ele fechou-me, tivemos um pequeno toque e pronto, e foi uma situação de corrida que foi assim. José Meireles subiu ao 4º lugar e a 5ª posição ficou para o Volvo de Eduardo Monteiro. O 6º lugar também ficou decidido na última volta, bem emocionante. O Branquinho conseguiu encontrar uma oportunidade e ultrapassou a carrinha Volvo de Nuno Figueiredo, poucos metros antes de ver a bandeira de xadrez. O piloto não escondia um grande sorriso no final da prova. Foi muito bom, foi um fim de semana do melhor. Pessoas muito boas, as corridas foram excelentes, tive grandes lutas na pista, com carros de maior cilindrada, deu-me um gozo fantástico. É estas corridas que me fazem ficar com o sorriso e voltar. A dupla António Zenha e Manuel Mota também subiu ao pódio em Braga, tal como Abel Marques e Sérgio Monteiro, num Fiat tipo 16 válvulas.
enquanto Ricardo Pereira e Luís Império completaram a classificação na categoria L90 ao volante de um Citroën AX Sport. Os carros dos ex-troféus FEUP também continuam a marcar presença obrigatória na grelha dos Legends, com Diogo Rocha a ser o único representante dos FEUP 3 em Braga, ao volante do Alfa Romeo 156. Mais extenso, o pelotão dos Fiat Punto 85 da categoria FEUP 2 assistiu a uma dupla vitória de Filipe Marques e Pedro Pinto, que foram acompanhados no pódio das duas corridas minhotas por José Cidrais e pela dupla Paulo Ferraz e Manuel Araújo. Apesar dos anos, os Legends ainda são carros capazes de oferecer boas corridas e divertir quem neles aposta a custos mais reduzidos. Sobretudo porque é um campeonato que se torna bastante barato de realizar e eu, como tinha o carro parado, apesar de já ter dito que tinha acabado, tinha o carro parado e consegui encontrar uma desculpa para vir dar umas voltas e basicamente é isso, deixei de correr profissionalmente ou de correr de uma forma muito dedicada e passei a dedicar de uma forma mais divertida. Basicamente é isso. Entre os 29 carros presentes em Braga, o Ford Anglia, mais conhecido como Fascinante, estava em destaque pelo estado exemplar em que se apresentou no circuito Vasco Sameiro. É de facto um carro diferente da norma. É muito interessante ver a reação das pessoas ao carro. Vem muita gente ter connosco porque vem o carro e depois fora da pista e pensam que de facto é um carro que não terá grandes hipóteses dentro de pista e depois vem o carro a andar e ficam de facto com uma ideia completamente diferente. É muito, muito giro. Giro e irrepreensível ao fim de muitas horas de manutenção. É um carro que começou por ser um carro que fazia rampas e super especiais, depois teve um acidente grande e eu comecei a correr em circuitos e optei por convertê-lo para um Grupo 5. Tem muitas horas investidas, de facto. Aos 77 anos, Jorge Leite tem uma paixão ímpar pelo desporto automóvel que vem dos tempos de Angola. Nos últimos anos, já em Portugal, tem corrido com o BMW 2002, mas em Braga experimentou o único carro com motor rotativo a correr no país, o Mazda RX-2. Qual o segredo desta vitalidade? É um gosto por esta modalidade. Isto foi o meu gosto quase de nascença, dos automóveis. Quando tive a oportunidade de começar, comecei já quase aos 29 anos. E não parei. Sempre que pode, veste o fato de competição e aparece nas pistas, seja qual for o carro, mas o Mazda é especial. Este foi um sonho que eu tive, de correr com motor de rotativo. E agora estou a fazê-lo, a cumpri-lo. Gosto muito. Ainda estamos no início, o carro ainda está a ser desenvolvido, há pequenas coisas que vão aparecendo, mas é um carro extraordinário. Com mais de 100 corridas no livro de registros, o Volvo 121 de Jorge Guimarães é outro exemplo de vitalidade que nasceu da ligação do piloto à marca sueca, mas não só, teve raízes mais profundas. Tive a oportunidade no início dos anos 60, ainda muito pequeno, de ver as corridas do circuito do Porto e tenho uma imagem que ainda hoje guardo dos Volvos na altura a curvar na curva do Castelo do Queijo. Bom, quando o circuito do Porto regressou, há cerca de 15 anos atrás, eu achei que era uma boa altura e aí sim a ligação à Volvo fez-me, digamos, convencer a correr num Volvo e a reviver um bocadinho esses tempos dos anos 60 que eu tinha na memória. A reedição do circuito da Boa Vista levou Jorge Guimarães a recuperar o Volvo para as corridas. Foi todo reconstruído e começou aí em 2005, exatamente, e este ano faço 14 ou 15 anos já de corridas sempre com o Volvo, já foram mais de 100 corridas, tanto aqui como em alguns circuitos em Espanha e enfim, tenho um grande prazer em correr com este carro, não é? Foi feito por nós e é um carro muito, muito fiável, muito agradável de conduzir, não é o mais competitivo do plantel, como será de imaginar, mas é um carro de facto que me dá imenso prazer de continuar a guiar.
Passemos de novo aos clássicos com a segunda corrida do fim de semana. Mino Mineiro fez uma grande partida e tentou chegar aos lugares da frente, mas uma enorme confusão na chegada à primeira curva obrigou-o a travar. João Macedo e Silva não conseguiu largar bem da pole position e caiu para terceiro. Rui Alves aproveitou os primeiros metros de prova muito complicados e saltou para a frente da corrida. Mas quando estava a discutir os primeiros lugares, acabou por perder o controle do Ford Escort, saindo da pista para desistir. Com tudo isto, Rui Costa passou para a frente, onde esteve até à 9ª volta, altura em que foi ultrapassado por João Macedo e Silva, que ficou no comando até à final, conquistando assim a segunda vitória do fim de semana. Rui Costa foi segundo e novamente melhor classificado de todos os pilotos dos Ford Escort. Foi um fim de semana bastante interessante. A primeira corrida foi uma corrida também tentei até lutar pela vitória, mas não é fácil realmente para o Porsche. E temos sempre um problema de degradação de pneus. Mesmo assim, para os outros scores consegui realmente vencer o melhor e era também um dos objetivos. Rui Azevedo ainda tentou lutar pelo segundo lugar dos clássicos. Chegou a estar a cerca de 1 segundo de distância de Rui Costa, mas no final da corrida, um problema com o injetor do motor do Ford Escort fez o piloto da trofa perder bastantes segundos, conseguindo ainda assim ser o terceiro a cortar a linha da meta. Jorge Areia, num Ford Escort, foi quarto e Mico Mineiro, também em Ford Escort, o quinto. Nos clássicos 1300 não houve alterações da primeira à última volta. Bruno Pires andou sempre na frente, primeiro com Carlos Santos a poucos segundos de distância. Pires venceu, Santos foi segundo. Foi excelente, um fim de semana único. Nós no Estoril partimos o motor, não fizemos a primeira e a segunda prova. Tivemos que refazer tudo, estamos com um motor plano B e portanto foi espetacular. Foi segundo da classe na primeira prova e agora venci a H75, portanto fiquei em segundo da geral, 2300, portanto foi um fim de semana fantástico, muito bom. João Braga completou o pódio onde marcaram presença apenas os Datsun 1200. E assim terminou um fim de semana de provas em Braga, com a ANPAC a mostrar-se satisfeito por ver grelhas de partida tão preenchidas de participantes. No meu caso, sim, porque eu estou nisto quase desde 2005, é uma paixão muito grande e faz-te aqui grandes amigos e estamos sempre a tentar melhorar. Ao fim e ao cabo, isto é uma grande família e que é isso que nós queremos. Os campeonatos de velocidade para Clássicos e Legends regressam de 5 a 7 de julho em Vila Real. Até lá! Let's go.